Agora são 8h09, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também nosso streaming aí no Face, no YouTube, no Instagram. Olha, hoje no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Temos o nosso convidado, o vereador e empresário Elinho Naim, falando ao vivo conosco hoje. Tem uma pergunta aqui para você, vereador. Eu não vou te chamar de senhor, não, porque aí fica meio que complicado. Oi, pois não, Elinho. Quanto mais você. Não, senão vai me colocar numa situação de terceira idade já avançada, o que não há problema algum. Mas só pela vaidade. Bom, tem uma pergunta aqui no streaming que vem do Maurício Forel Batista, ouvinte nosso aqui de carteirinha, e ele diz aqui: o prefeito sempre criticou a quantidade de DAS e de RPAs na gestão de Rafael. O vereador sabe quantos são atualmente no governo Vladimir? Não sei e acho isso, com todo respeito, totalmente ultrapassado, Luiz, de qualquer político. Porque é aquele negócio, façam o que eu digo, façam o que eu falo, qual é aquele ditado, Luiz? Todo político... Eu digo, mas não concordo. Exatamente. Eu acho o seguinte, existem exageros tanto de DAS quanto de RPA, mas a máquina pública precisa dos dois, é evidente isso, e com certeza, infelizmente, o governo Vladimir tem errado de mão nisso, tem feito alianças aí abertas, não são nem fechadas, abertas, criação de subsecretaria e por aí vai, para poder angariar acordos políticos. Então, que há um exagero lá, isso aí já está comprovado. Agora, o número exato, principalmente de RPA, a gente não consegue saber porque é uma informação interna. Elinho, a gente está nesse bloco programado para falar das contas de Rosinha e eleição à mesa diretora. Vamos primeiro às contas de Rosinha, você já falou sobre isso, mas depois de tantas idas e vindas, né, dessa ruptura, da consolidação dessa ruptura política, você já disse aqui nesse mesmo programa que o seu compromisso com o Rosinha, que é a sua tia, é pessoal, e aprovadas as contas dela de 2016, foram reprovadas na legislatura passada e anuladas, em atitude muito criticada pela atual presidência de Fábio Ribeiro. Inclusive pelo próprio Carlos Alexandre, jurista, pelo presidente da OAB, Cristiano Miller, obrigado, me deu um branco, perdão. Cristiano Miller, questionado essa anulação. O fato é que você já se comprometeu pessoalmente em votar pela aprovação. Esse compromisso está de pé, né? Vamos lá. Primeiro, sobre as contas de Rosinha, a gente tem que separar e lembrar o ouvinte e o eleitor, o cidadão campista, de maneira separada. Primeiro, igual ao Carlos Alexandre, igual a outros, eu me abstive de votar à época, eu não votei a favor daquela anulação, porque eu entendia juridicamente de que não cabia à época, porém eu não tinha as informações necessárias por parte da Procuradoria da Casa, então eu me abstive de votar, eu votei nem contrário, nem a favor, por quê? Se eu não tenho a informação, eu não posso votar contra, simplesmente por votar contra, ou votar a favor simplesmente por votar a favor. Então, deixa claro isso, que eu não votei, porque entendi à época que eu não tinha elemento suficiente, principalmente pelo jeito, o atropelo que foi de votar a matéria. Então, eu me abstive de votar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, foi quando eu fui questionado em relação às contas, em relação ao parecer favorável ou não da questão orçamentária, porque eu faço parte da construção de orçamento e finanças da Câmara,
e aí é público notório, eu não escondo isso de ninguém, eu votei favorável pela defesa da então ex-prefeita Rosinha Garotinho. E por que votei favorável? Primeiro, não é só uma questão pessoal, e não é só uma questão de fatos que me levaram a fazer isso. O porquê que eu votei, à época, na questão das contas favoráveis, a questão do relatório e da defesa da ex-prefeita. Primeiro, porque a gente vem já há muito tempo, e aí a maior demonstração disso são os governos que se antecederam, com essa questão do Tribunal de Contas do Estado. Primeiro, o tribunal ele tem força quando o político quer dar força a ele. Depois, o tribunal não tem força quando o político não quer dar força a ele. Vou resumir de maneira sucinta para as pessoas entenderem. O governo fala tanto que o tribunal pede isso, aquilo outro, e penaliza as pessoas de maneira absurda, muitas das vezes, jogando a culpa no tribunal. Foi isso que o prefeito Vladimir Garotinho fez em 8 meses de governo. Tudo que é de maldade joga no Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas é o responsável. O termo de ajustamento de gestão e por aí vai. Só que quando é para aprovar as contas da ex-prefeita, o que acontece? O Tribunal de Contas passa a não valer e passa a não ter a opinião. Ou seja, com todo respeito ao prefeito e à base do governo, total incoerência, ou seja, só usa quando é bom para ele, quando não é bom para ele, não usa. Mas como eu estava falando, o Tribunal de Contas, primeiro ele tinha uma força muito maior do que tem hoje, você sabe muito bem disso. Hoje, o tribunal ele não aprova e não reprova contas. Quem aprova e reprova contas é a Câmara de Vereadores do município. Claro, essa mudança. Antigamente, não. O tribunal ele reprovava as contas de qualquer gestor e o gestor era penalizado por aquela reprovação. Eu já falei isso e reitero várias vezes, André, que eu vou te falar, e falo isso em todas as vezes que acontece alguma audiência pública. Tem que se haver uma união maior entre o tribunal, a justiça e os municípios e os gestores. Porque quem paga, no final da conta, com a burocracia absurda, em muitos dos casos, a saúde é o maior exemplo disso, é o município. A gente vai para uma audiência pública, Luiz, eu vou chegar nas contas, não vou deixar de responder, a gente vai para uma audiência pública de saúde e dizem que está em processo de licitação. A gente está sem lâmpada porque está em processo de licitação, nós estamos pagando taxa de iluminação pública. É um absurdo, porque o governo diz que a licitação está no Tribunal de Contas e as pessoas ficam pagando taxa de luz no escuro. Então, precisa-se haver uma união entre a Justiça e o Tribunal de Contas. E o governo, de maneira transparente, não só quando ele quer usar o Tribunal de Contas, ele tem que ter a opinião do Tribunal de Contas como um inteiro, igual eu estou tendo. Ele não pode pegar a metade, não, o que é bom para mim me convém, o tribunal serve, o que não é bom eu meto a porrada no tribunal. Fui favorável às contas, ao parecer, eu fui favorável ao parecer de defesa, porque entendi com aquilo que foi demonstrado, pelo menos em primeiro momento, ali, de que se cabia, sim, recurso para isso. Agora, você já leu o processo todo? Já viu o tamanho daquilo? Eu quero ver quando as pessoas falam que rapidamente se olha isso. Primeiro, eu não posso falar do processo antes de me tornar vereador e antes do processo voltar à pauta. Eu comecei a ler do assunto e todas as questões apontadas depois da época do parecer. Porque é grande, Luiz. Não é pequeno não, tá? É grande e com todo respeito. Nunca tive curiosidade
de, antes de ser vereador, pegar o processo para ler. Até porque ninguém imaginava, como você, Aloysio, está imaginando, de que isso pudesse retornar, porque isso já tinha sido reprovado por parte de outros vereadores. Então, o que eu quero deixar claro é que eu dei um parecer favorável, sim. Não me arrependo do parecer favorável que dei, e estou cada vez mais estudando para realmente ter certeza, na minha opinião, de que essa relação com o Tribunal de Contas, ela não pode ser apenas por um lado. Ela tem que ter, a pessoa, o gestor ou o político, tem que ter coerência de falar o que é bom e falar o que é ruim do tribunal, e não simplesmente jogar para a galera quando é ao meu favor, o Tribunal de Contas é bonzinho, quando é contra mim, o Tribunal de Contas é ruim. A falta de união desses três setores só prejudica as pessoas. Muito, e muito. Em todos os casos. Elinho, colocado as contas de Rosinha, temos a eleição mesmo diretora da Câmara. A gente estava falando aqui no intervalo, estava em contato com outros vereadores. O que se fala que bastidor de Câmara é sempre um negócio meio borbulhante, né? Se fala muita coisa. O que se fala é que o fato de... Garotinho aqui na sexta-feira disse que o grupo dele, qual você teve a extensão aí, via Vladimir, vai lançar 2 candidatos federal, pode ser o próprio Garotinho, se tiver condições jurídicas, né, e Marcelo Mérida seria o segundo. Você tem 2 candidatos naturais, que são Bruno Dauari, que é deputado, e Clarice, se Garotinho vier, sairia de federal para vir estadual. Mas ele falou um terceiro, que pode haver um terceiro nome, né, que fica mais provável se ele pudesse ser candidato a federal. Acho que ele falou que seria mais parece mais provável abrir um terceiro nome estadual do grupo, né? E muito se fala desse nome, que seria Fábio Ribeiro, ou Juninho Virgílio, são respectivamente presidente, né, e vice da Câmara. A eleição mesmo diretora tem que se dar, é uma prerrogativa que cabe ao presidente, né, convocar, mas ele tem que fazê-lo até o final do ano que vem. E o que se coloca aqui nos bastidores, você está pensando nessa eleição. Igor Pereira já falou aqui nesse programa, falou isso na legislatura passada, que pensa também nesse cargo, né? E você tem aí nomes que entre você e Igor e um nome do governo, você tem nomes que seriam de consenso, como o de Rogério Matoso ou de Fred Machado. Como é que está essa questão da eleição da mesa diretora? Primeiro respondendo a questão aí do atual presidente Fábio Ribeiro e do vice-presidente, o vereador Júlio Virgílio. Não se sabe, muitas das vezes o Garotinho lança um monte de candidato por lançar. Isso aí já tem quantas campanhas políticas ele faz isso. E é um jeito dele de fazer política, e a gente tem que respeitar, até porque politicamente entende, a gente sabe disso, dito prefeito, governador, então é o direito dele de querer lançar. Uns dizem que é para tentar atrapalhar, outros dizem que é para marcar a posição. Eu não acredito, por exemplo, numa eleição do presidente Fábio Ribeiro para deputado. Acredito que não será candidato, a não ser que o ex-governador não seja candidato. Eu não acredito particularmente, mas é todo direito. Eu acho que o presidente tem total direito também de ser candidato. Esse negócio, né? Bastidor de política é muito dinâmico, né? O que eu posso dizer, vou citar um exemplo claro. Elinho Naim, Rogério Matoso e Hugo Pereira, o governo tentou de tudo e muita gente tentou de tudo. São 3 vereadores, uma aliança
muito difícil. A minha relação com o Ivo se deu por uma questão pessoal, depois do falecimento do meu amigo irmão Ralf Pereira, irmão do vereador. E a minha relação com o Rogério é desde 2008, quando então meu pai virou prefeito em 2010, e eu digo com todas as letras, ele sabe disso, meu pai elegeu o Rogério Matoso presidente da Câmara, vice-presidente e depois presidente da Câmara. Meu pai escolheu o vereador Rogério Matoso e o elegeu vice-presidente da Câmara, consequentemente presidente da Câmara. Nada escondido, isso foi falado, eu falei pessoalmente com o ex-governador Antônio Garotinho, à época líder político, de que era um desejo meu e principalmente do prefeito que o vice-presidente da Câmara fosse o vereador Rogério Matoso, por ser um vereador de total confiança do meu pai e hoje de total confiança minha. Então, primeiro, não há nenhum tipo de vaidade e nenhum tipo de qualquer racha político desses 3 vereadores que eu acabei de citar. Não existe a possibilidade. Segundo, o que o grupo independente de oposição está pensando é se é viável ou não, e a gente está demonstrando que é viável, uma eleição para combater uma possível candidatura do governo. A ligação com o presidente Fábio Ribeiro hoje na casa é boa. A minha ligação com o Fábio já teve até ruído, isso foi amplamente divulgado, mas hoje a minha relação com o presidente é muito boa. Acho que talvez que às vezes eu acho ele pouco ouvido por parte do governo, muitas das vezes, mas a oposição e o grupo independente entende sim que temos condição, talvez, de brigar por uma eleição na mesa diretora. E que isso seja de maneira natural e não existe hoje nome algum. Não tem pré-definido nome de A, B ou C para ser candidato a presidente da Câmara. Não há. Não há esse nome definido, nem por minha parte, nem por parte do vereador Ivo Pereira, muito menos pelo vereador Rogério Matoso, e acredito, nunca me foi falado nada também do vereador Fred Machado. Então, esse nome não existe. Pelo menos essa questão de consenso, de que é para A ou é para B. São vereadores que têm questões e jeitos diferentes. Por exemplo, o vereador Ivo Pereira tem um jeito dele, o vereador Rogério até uma maneira mais explosiva do que a minha. O vereador Fred, muito calmo, muito sereno também. E a minha relação, por exemplo, eu sou um vereador que tem uma relação pessoal com os vereadores da base muito maior que o vereador da base. Mas muito maior. Agora, isso não há definição ainda de um modo. O que se está construindo é de que a relação com a Câmara não pode continuar do jeito que está. Não pode se chegar a projeto a toque de caixa e votar de qualquer jeito. Não pode, e aí o próprio presidente falou que foi um grande erro aquela sessão de terça-feira, de maneira muito humilde, e aqui eu parabenizo o presidente. Um erro não justifica o outro, ele errou, ele sabe que ele errou e ele reconhece o erro, mas o governo não pode continuar tratando a Câmara como um puxadinho do SEDEC. E é isso que eu entendo e outros vereadores entendem. Agora, o nome para isso, Aloysio, desculpa, se algum vereador disser que existe um nome, com todo respeito, não combinaram com o coleguinha aqui, não. Posso colocar uma configuração aqui, uma situação aqui, se me permite? Pode, fique à vontade. Obrigado. Política é política, né? E a arte de você conversar, dialogar, e se entender, desentender, como você falou aí agora, às vezes você se entende melhor até com vereadores da base do que os próprios vereadores também da base. E aí me vem à cabeça a interferência, é claro, que do prefeito
sobre uma eleição dessa é fundamental, é importantíssimo. O prefeito o tempo todo, e aí eu digo Vladimir não, tá? Eu digo a grande maioria, Vladimir está sendo apenas mais isso. Ele quer a desunião da Câmara. É isso. Quer o quê? A desunião da Câmara. É isso. Sim. Aí, mas... Não, a pergunta então seria... Bom, você falou, deixou já... Não faz muito sentido a pergunta. Numa possibilidade de reatar aí com o prefeito, você vê isso hoje ou é zero essa possibilidade? A minha opinião? Sim, você. É simples. Quem define o apoio dos vereadores é o próprio prefeito. Não me manda código tributário para a Câmara, não me faz em querer ser didático o Einstein, sei lá, o que ele quiser dentro da nomenclatura, para em 2 horas ler 249 páginas e dar um parecer de um monte de coisa. Quem define o apoio é ele, cara. Ele conhece o primo dele, Luiz. Ele sabe que o primo dele é complicado, principalmente de opinião. Ele sabe. Não tem DAS, não tem RPA que vai me fazer, por exemplo, votar em código tributário. Não vai votar, ele sabe. E também não adianta me pedir para ficar quieto, porque eu não vou ficar. Não vou ficar. Você falou, só para terminar o bloco, de partir para a eleição no ano que vem, embora a gente já tenha tratado dela aqui, a partir das declarações de Garotinho aqui no programa na sexta-feira, mas você falou aí uma frase interessante agora para a resposta do Cláudio Nogueira, que prefeito quer desavença da Câmara. É possível. Todo chefe de executivo, num legislativo dividido, ele tem mais chances de conquistar. Agora tem outro lado da moeda também, né? Que foi o que foi feito, por exemplo, você falou aí da época da presidência de Alvério Matoso, eu lembro bem, do governo do seu pai, lembro bem disso, foi uma parceria que funcionou muito bem, né? Mas um pouco antes disso, o período em que Marco Bacelar, que tinha uma liderança muito assertiva, e é ainda a referência política maior do seu grupo político, como o Garotinho ainda é do grupo Vladimir, embora os filhos estejam ascendendo, Marco Bacelar no governo Mocaibe, que era um prefeito de temperamento um pouco mais tímido, digamos. Bacelar enquadrou o governo Mocaibe. Isso todo mundo que ocupa a política Calabria sabe disso, né? Inclusive publicamente, Bacelar chegou a publicar cartas muito fortes para enquadrar Mocaibe, e o fez. Né? Essa tentativa também teria ocorrido, segundo Caio Viana disse aqui nesse programa, quando anunciou a ruptura dele com o Rodrigo, que estava se desenhando para a eleição do ano passado, que Rodrigo, por exemplo, queria a presidência da Câmara, no acordo com o Caio, e a vice. Até que ponto também teve episódio ali do enquadramento de Rafael, liderado por Igor, no ano passado, né? Que barraram várias coisas ali, um pacote de Rafael também, de medidas também de austeridade, e depois quiseram mudar percentual de remanejamento. Quer dizer, a pergunta com esses vários exemplos dados recentes, até que ponto também o legislativo pode não querer enquadrar o governo? Vamos lá. Primeiro, respeitando muito o ex-governador Antônio Garotinho e respeitando muito o ex-presidente da Câmara, vereador Marco Bacelar. Garotinho é Garotinho, Vladimir é Vladimir, Rodrigo é Rodrigo, seu Marco é seu Marco. Todo mundo em Campos sabe da ligação política e pessoal que meu pai tem com seu Marco. Seu Marco foi presidente, ajudou meu pai. Meu pai foi presidente, prefeito, ajudou seu Marco. Sempre houve uma cumplicidade entre os dois, um respeito, um carinho entre os dois. E eu herdei isso dele, inclusive em relação a seu Marco. Esse é o primeiro ponto, de maneira clara. Agora, Rodrigo tem um jeito de fazer política diferente do seu Marco, na minha concepção. E não seja pior ou melhor, são temperamentos diferentes e políticas diferentes. Seu Marcos, além de ser um cara muito explosivo, que sempre foi um excelente presidente de Câmara, digo de passagem, para os vereadores também, sempre
correndo atrás, mesmo se o cara era de oposição ou independente, mas que a luz do cara fosse trocada quando ele pedisse, a Secretaria de Saúde atendesse as demandas do meu pai, do vereador Edson Batista, e, por exemplo, do vereador Nilo Cardoso, e por aí vai. Então, isso, diga-se de passagem, acontece. O que está acontecendo é o seguinte: se tem uma coisa em 8 meses que eu posso dizer, é que depois que eu dou a palavra, eu dou a palavra e não volto a ficar a palavra, não. Eu não tive interferência e quando eu dei a palavra, já rompido praticamente com o grupo do ex-prefeito, eu disse que eu iria dar parecer favorável às contas e dei o parecer. Eu era achincalhado na Câmara por outros vereadores e pela base do governo. Você não vai fazer, não vai falar. Dei a palavra e cumpri. Todo mundo, rapaz, vai ficar contra Rodrigo porque é primo, é culpado, é isso, é aquilo, não sei o quê. Dei a palavra que não votava no Código Tributário, avisei que ia romper. Eu, Igor e Rogério, através de uma aliança. O vereador Igor Pedreira, de maneira muito correta, rompeu com a fundação, entregou todos os carros, junto eu, Rogério, todo mundo. Então, uma coisa é você querer mandar na prefeitura. Outra coisa é você querer que a prefeitura te respeite e que cumpra as coisas que tratar. A política é feita a longo prazo exatamente de palavra e cumprir. Eu larguei o governo Vladimir Garotinho sem ter um RPA no governo do Estado. Um RPA. Quando eu rompi com o Vladimir, eu não tinha um RPA no governo do Estado. E Rodrigo não me pediu para sair da base do governo. Não me pediu para sair da base do governo. Eu rompi porque não se cumpre o que se trata no governo. É simples. Eu disse isso no plenário da Câmara. O problema do prefeito é que, em vez dele ouvir as pessoas que querem o bem dele, porque eu falei isso na tribuna da Câmara, quem gosta de alguém de verdade, Luiz, não fica dizendo amém para ele toda hora, não. E ele, por questões dele, continua com essa cabeça. E, infelizmente, politicamente, a gente vê. Eu falo isso com muito carinho, Luiz. Todo mundo sabe do respeito e do carinho que eu tenho com o Rafael. Todo mundo sabe, eu deixei público notório isso. Eu não tive sequer partido para ser candidato. Eu teria todos os motivos para estar chateado com o Rafael. Todos os motivos. Principalmente em relação à política. Eu não tive nem partido para ser candidato. Mas Vladimir está cometendo erros parecidos. E muito parecidos. Rafael, infelizmente, teve a sua rejeição muito mais aflorada, de maneira muito mais rápida, pelas questões dos projetos sociais. Foi um grande equívoco dele. E eu falo isso desde o primeiro ano de governo com você sabe disso. E um outro erro. Porque Rafael não fez política hora nenhuma no governo. E não tinha dinheiro também para fazer política. A verdade é essa. Só que Vladimir, do lado político, ele, o Aloysio, hoje, era para a gente estar falando de Vladimir com 23 vereadores, com um nível de aprovação lá no teto. Ele tinha tudo para ter 23 vereadores e um nível de aprovação lá no teto. E aconteceu três coisas que eu falei com ele há pouco tempo. Ele realmente queria diminuir a base dele de apoio do governo, porque ele achava, à época, achavam ele e todos os estudiosos lá do governo que tinham muitos vereadores. Ele queria aprovar o pacote da maldade e aprovar as contas da mãe dele. E, de fato, eu acredito muito nisso, que ele não queria que eu rompesse com o governo. De fato, eu acredito nisso. Eu não desacredito disso, não. Aí eu tive com ele e falei, parabéns por você. Você não aprovou o código, vai reprovar as contas da sua mãe e ainda rompi com você. Parabéns, conseguiu as 3 coisas. Só que ao contrário.
Do ponto de vista prático, foi isso que aconteceu. O código não passou, o pacote veio 90% menor, as contas, ele só diminuiu o lastro dele para aprovar as contas da mãe e ainda rompeu com isso. Nogueira, são 8, o meu WhatsApp está desativado aqui, não sei o que houve, o sinal está ruim, mas são 8h40 quase. Tá, passamos um pouco aqui. Vou fazer um intervalo. Vamos sim. Qualquer coisa que colocar sobre o que a Lin falou, deixa para abrir o próximo bloco. Deixa. Eu gostaria de colocar também um ponto aí, mas a gente coloca no próximo bloco. E você que nos acompanha aí, fique ligado, continue ligado aí conosco, ou pelo streaming ou na rádio. A gente volta já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos.